paz do Senhor, crianças. Estou passando por aqui para que a gente possa dar início a mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Nós não podemos estar indo para a igreja. Estou sentindo muita falta de estarmos reunidos ali no templo, na casa de Deus. Mas enquanto esse dia não chega de estarmos juntos na casa de Papai do Céu, nós iremos sempre estar aqui juntos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E aí, você está ansiosa, querendo aprender um pouco mais? O que é que nós vamos aprender nessa lição, nessa nova lição? Então vamos lá. Antes de começarmos, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos agradecer a Deus. Vamos lá? Feche os olhinhos agora. Feche os seus olhos e vamos orar, tá bom? Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui para aprender mais da tua palavra. Senhor, que o nosso coração seja plantada a tua palavra, que nós possamos, Senhor, meu Deus, ser obedientes, Senhor, à tua palavra, que nós possamos ser sensíveis a ouvir a tua voz. Nos ensina a te ouvir, te obedecer, seguir os teus passos, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, meu Deus, que nós possamos aprender mais de Ti. Eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, antes da gente começar a navegar nessa história linda, em mais uma história linda que Papai do Céu deixou pra gente, vamos louvar? Vamos louvar um hino maravilhoso, lindo, que eu amo ouvir e cantar. E a tia vai deixar aí o clipe para que vocês possam assistir, acompanhar e fazer os gestos, tá certo? E depois eu quero que cada um mande para mim um vídeo ou um áudio cantando esse corinho para ver se vocês aprenderam, tá certo? Então vamos lá? Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Então, como eu falei antes, eu estou morrendo de saudade de estarmos na casa do Senhor, na nossa igreja, na nossa congregação, onde ali nós nos reunimos, estamos sempre juntos, ouvindo a palavra de Deus, cantando louvores, adorando, reunidos e unidos na presença do Senhor. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja, a casa de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a igreja, casa de Deus. Você sabia que a igreja é a casa do nosso Papai do Céu? É lá onde nós estamos sempre reunidos e unidos para juntos louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor. Lá é o lugar onde nós temos que estar em comunhão como irmãos. Nós não somos filhos de Deus?
Todos nós temos algo em comum, que o Papai do Céu, Ele é o nosso Pai, é o nosso Deus e nós somos irmãos. Então, nessa primeira lição, nós vamos aprender que a igreja, além de ser a casa de Deus, é um lugar de comunhão. A igreja é um lugar de comunhão. No decorrer desse trimestre, nós vamos aprender o que é a casa de Deus. A casa do Senhor Jesus são lugares onde nós devemos fazer algumas coisas. É um lugar onde acontece algumas coisas. No decorrer desse trimestre, nós vamos aprender um pouco sobre isso. E toda lição a gente vai vir aqui, e vai colocar uma janelinha. E a gente vai aprender que a igreja, a casa de Deus, é um lugar de comunhão. Então, estar em comunhão, sabia que é uma ordem do Senhor? Ele deixou escrito na Bíblia que a igreja tem que ser um lugar de comunhão, de estarmos juntos ali unidos no mesmo propósito. Comunhão é estarmos juntos, unidos, ter algo em comum, sentimentos em comum, quando a gente tem um alvo em comum, né? Então, quando nós aceitamos Jesus, nós temos um alvo que é obedecer ao Senhor, que é estar na sua presença e morar no céu. Então, vamos ler na Bíblia, onde tem dizendo que nós devemos estar unidos em comunhão. Vamos lá, abra aí no livro de Salmos 133, o versículo 1, tá certo? Salmo 133, versículo 1, que diz assim na minha Bíblia, tá? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é assim que nós devemos estar, em união. Mas vamos lá de uma forma um pouco mais simples, para vocês aprenderem a memorizar esse versículo, tá certo? Eu vou mostrar para vocês e a gente vai repetir juntos, tá certo? Vamos ler juntos, depois a gente repete. Vamos lá? Como é que tá escrito? Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Salmo 133, versículo 1. Vamos lá? Salmo 133, versículo 1, que diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Salmo 133, versículo 1. Tá vendo, crianças, como é agradável ao coração de Deus saber que nós, o seu povo, os seus filhos estão unidos, reunidos juntos, compartilhando, dividindo de um só pensamento, um só sentimento, um só alvo, que é estar na casa do Senhor para adorá-lo e engrandecer ao seu nome. Agradável ao Senhor é que nós possamos estar reunidos como se fossem irmãos. Olha só que coisa maravilhosa que o Senhor nos ensina, não é verdade? Vocês se lembram que a gente falou na lição passada sobre a morte de Jesus, a sua crucificação, e vocês se lembram que antes de Jesus voltar para o céu, ele viu seus discípulos e ele disse aos seus discípulos, sabe o quê? Que ele iria embora, iria voltar para o Pai, ou seja, iria para o céu, mas ele iria deixar aqui o seu Consolador. Quem é que sabe aqui quem foi o Consolador que o Senhor Jesus ele mandou para que estivesse aqui conosco? Alguém sabe? Então vamos lá. Eu vou falar para vocês quem foi esse Consolador que o Senhor Jesus mandou. E outra coisa, os discípulos de Jesus, eles se reuniram em um lindo dia, uma linda festa que ia haver, uma chamada festa do Pentecoste. Lá nessa festa de Pentecostes, os seus 12 discípulos estavam ali reunidos na presença do Senhor, como Jesus manda. E neste dia em que eles estavam ali juntos, na presença do Senhor, desceu do céu, como se fosse partículas de fogo,
E era simplesmente o Senhor Jesus mandando o Consolador, que era o Espírito Santo de Deus. E ali naquele momento, eles falaram em outras línguas. Sabe quando a gente está na igreja e ouve os irmãos falando aquelas línguas diferentes, línguas estranhas que a gente não entende o que é? Então é o Espírito Santo de Deus descendo sobre nós. Olha só como eu imagino que deve ter sido esse fogo caindo ali naquele lugar. Viu só como eu acho que deve ter sido lindo, maravilhoso aquele lugar, aquela linda festa. Você sabia, criança, que quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós ficamos assim, ousados, sem medo, assim, sem timidez. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá ousadia. Nós somos tomados ali por aquele Espírito de Deus e a gente fica transformado. É como não, Jesus, ele entra em nós, ele habita em nós e a gente está ali fazendo tudo que é da vontade do Senhor. Naquele dia, depois que o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar, os seus 12 discípulos, mas e Judas não tinha morrido? Como é que tinha 12 discípulos? Será que vocês sabem, criança, qual foi o discípulo que substituiu Judas depois da morte de Jesus? Eu acredito que vocês sabem, mas eu vou falar só para relembrar a memória de vocês. Foi Matias. Matias foi o substituto de Judas. Então, por isso que mesmo depois da morte de Jesus, continuou tendo os 12 discípulos, certo? Então, depois que o Espírito Santo desceu naquele lugar, os discípulos ficaram ousados, sem medo, cheios do Espírito Santo de Deus. E ali eles começaram a pregar. E Pedro, que era o mais destemido, ele pregou, falou da palavra de Deus ali naquele lugar. E você sabia que quase 3.000 pessoas se converteram a Jesus naquele dia? Isso mesmo, que coisa linda é poder falar do amor de Jesus, tocar o coração de outras pessoas através dessa palavra tão verdadeira e maravilhosa que é a palavra de Deus, não é verdade? Você, criança, já falou do amor de Jesus para o seu coleguinha? Ou para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio ou sua tia? Então se você tem vergonha, peça ao Jesus para que envie o Espírito Santo sobre você, para que você não tenha medo de falar do amor de Jesus e tocar o coração de outras pessoas. Quem sabe alguém que você fale do amor de Jesus não se converta e siga os passos de Jesus, não é verdade? Então, depois daquele dia de Pentecostes, onde Pedro ali falou da palavra de Deus e quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus, aquelas quase 3.000 pessoas foram se dividindo e foram abrindo igrejas e foi aumentando os povos. Digamos que 1.000 foi para um lado, aquelas 1.000 ganharam mais 1.000, 1.000 para o outro lado, aquelas 1.000 ganharam mais 1.000 e assim foi se multiplicando o povo de Deus. E aquelas pessoas, elas eram unidas, elas eram reunidas, elas tinham a mesma vontade, o mesmo propósito. Vocês sabiam que elas tinham comunhão, elas dividiam tudo que tinha. Se um coleguinha, se um irmão tivesse passando por necessidade, eles dividiam tudo que tinha. Que coisa mais linda poder você sentir a necessidade e a dificuldade do seu irmão. Nós devemos ajudar. É assim que Deus ele nos ensina. Você, quando vê algum coleguinha ou alguém que você conhece passando por alguma dificuldade, você tem que ajudar, porque foi assim que Deus ensinou. Dos discípulos, eles fizeram naquele tempo, naquela igreja, a forma como nós devemos fazer hoje, sabia? Aquelas pessoas eram tão unidas que eles comiam juntos, oravam juntos. Sabia que todos os dias eles se reuniam no templo do Senhor com muita alegria, com muita vontade de adorar ao Senhor, de glorificar o seu nome. E ali eles iam cheios de vontade. E quantas vezes nós, crianças, na época que a igreja estava aberta, nós muitas vezes iríamos para a igreja sem vontade, com preguiça, querendo ficar em casa dormindo ou brincando na rua. E muitas vezes a gente ia porque o papai e a mamãe diziam, não, hoje a gente vai para a igreja, né?
Mas saber que nós temos que ir para a casa do Senhor com vontade. Se em algum momento você não esteja com vontade de ir para a igreja, você tem que orar: Senhor, tira de mim esse desejo de não ir para a tua casa. Porque é assim que devemos ser gratos a Deus, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento que muitas vezes pouco na nossa mesa, mas nós temos, pelo pai, pela vida do pai, pela vida da mãe, pelo amanhecer vivo, sabe? Só pelo estarmos vivos nós temos que ser gratos ao Senhor. Então que a gente, quando voltar a irmos para a casa do Senhor, que a gente possa ir cheios de vontade, cheios de ousadia, cheios de desejo de ser cheios do Espírito Santo de Deus, assim como aquelas pessoas, assim como os discípulos foram naquele dia de Pentecostes, não é isso? Então, naquela época, a igreja do Senhor, ela temia ao Senhor, ela respeitava. Sabe quando o pastor reclama que a gente se levanta várias vezes para ir no banheiro, para ir tomar água? Isso é falta de reverência. Quando a gente anda na hora da palavra, quando tem um conjunto cantando e a gente conversa, quando a gente vai para a casa do Senhor para adorarmos a Ele. E naquela época, aquela igreja, ela era reverente, ela tinha reverência ao Senhor. Quando eles estavam na casa do Senhor, eles tinham respeito com todas as suas atitudes. E nós temos que aprender a ser assim, cheios de amor. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não temos dificuldade em ter comunhão, em ser unido com o nosso irmão. Quando às vezes a gente vai para a casa do Senhor apenas para olhar o defeito do nosso coleguinha, para falar mal do nosso irmão, nós não estamos em comunhão, assim como o Senhor manda. Então, que nós possamos pedir ao Senhor Jesus para ser cheios do seu Espírito Santo, para que esse espírito de desunião saia da casa do Senhor, porque estar unido é obedecer ao Senhor. A gente tem que aprender com o Senhor Jesus ali naquela cruz. Quando ele morreu, ele não morreu porque ele tinha pecados. Ele morreu porque eu tenho pecados, porque você tem pecado. E o Senhor Jesus, ele sofreu ali, ele se entregou por amor a mim, por amor a você. Mesmo sem ele ter feito nada, mas ele pensou no próximo. Então nós temos que seguir os passos de Jesus. Nós somos cristãos, é porque nós somos que nem Cristo. Nós temos que seguir tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. A gente, antes de tomar qualquer atitude, eu sempre falo, primeiro você pense, pare. Será que Jesus faria isso? Então, será que Jesus, vendo o seu irmão caído, vendo o seu irmão fazendo algo de errado, ele iria ali pisar o seu irmão? Ou quando o seu irmão virasse as costas, ele iria falar mal do seu irmão? Não, Jesus jamais faria isso. Então, que nós possamos aprender com aquele amor, com aquele exemplo lindo de amor que Jesus ali fez, deixou pra gente, né? Esse lindo exemplo de ter morrido ali na cruz do Calvário por mim, por você, foi a maior prova de amor que alguém poderia nos dar. E que nós possamos aprender que, se estamos cheios do Espírito Santo de Deus, esse amor, ele se manifesta, ele vem aqui de dentro para fora, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Vocês se lembram que eu falei lá no começo do vídeo que eu queria que vocês mandassem para mim um vídeo ou um áudio cantando o hino que eu coloquei ainda agora para a gente louvar ao Senhor? Então eu não quero que ninguém diga que estava com vergonha, porque olhe só, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos ousados, nós não temos medo. Então, se você está com vergonha, feche seus olhos e ore, peça ao Senhor Jesus para derramar sobre você o Espírito Santo. E seja cheio de ousadia e manda um lindo vídeo ou um lindo áudio para mim, louvando e adorando ao Senhor, tá certo? Se quiser mandar aqui no grupo, pode mandar, ou se não, pode mandar para mim, tá certo? No meu WhatsApp. E você não pode ter vergonha nem medo de servir ao Senhor. Demonstre o seu amor, o amor que Jesus colocou, implantou no nosso coração, através do Espírito Santo, com o seu irmão. Ajude a quem precisa de ajuda, tá certo? Estejam unidos, temendo ao Senhor. E outra coisa que eu esqueci de falar, a igreja do Senhor naquela época, ela fugia do pecado. Então fuja do pecado. O pecado muitas vezes fica ali ao nosso redor, querendo que a gente
devore ele. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos negar a tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tá certo? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, pedir ao Senhor Jesus que nos encha do seu Espírito Santo, para que seja plantado em nosso coraçãozinho o amor de Jesus, não é isso? Então vamos fechar nossos olhos, crianças, mais uma vez, e vamos orar ao Senhor, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por estarmos aqui reunidos na tua presença. Nos ensina, Senhor, a obedecer, Senhor, meu Deus, a sermos unidos, a ter comunhão com o nosso irmão. Nos ensina, Senhor Jesus, a termos reverências e a sermos obedientes na tua casa. Nós queremos te agradar, nós queremos te servir. Que o Senhor possa plantar, Senhor Jesus, no nosso coração esse amor que o Senhor nos ensinou morrendo ali naquela cruz por nós. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, nos ensina a ter ousadia, nos ensina a não ter medo de falar da Tua palavra, de falar do Teu amor. Nos dá ânimo, Senhor Jesus, para te adorar, para te servir, para ir para a Tua casa. Nos ensina, Senhor, a ser cristãos verdadeiros. É o que eu te peço, Senhor. Já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus, tá bom?